Estamos de volta. Olhem só quem já está comigo aqui confortável, porque daqui a pouquinho tem bate-papo. Pediatra, doutor Tadeu Fernandes, seja bem-vindo, doutor. É um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Daqui a pouquinho a gente vai falar tudo sobre anemia. Atenção, pais e mães que acompanham o nosso programa. Mas antes do nosso bate-papo, tem um resumão das principais notícias dentro do Boletim Século News. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Tati. Boa tarde a você que assiste o programa Mulher.com. Pelo menos 44 pessoas morreram e 140 ficaram feridas em um atentado reivindicado pelo grupo Estado Islâmico na cidade síria de Qamishli, no nordeste do país. As imagens são fortes. Dezenas de pessoas feridas e assustadas andavam pelas ruas da cidade síria de maioria curda Qamishli, perto da fronteira com a Turquia. Prédios da segurança curda foram alvo de um atentado nesta quarta-feira que deixou dezenas de mortos e feridos. O ataque foi registrado em um bairro onde há vários edifícios da administração autônoma que os curdos instalaram nos territórios que controlam no nordeste do país. De acordo com a organização Observatório Sírio dos Direitos Humanos, um homem-bomba se explodiu, provocando a detonação de um tanque de combustível. Inicialmente, a imprensa local informou se tratar de um duplo atentado. Qamishli tem sido alvo frequente de ataques à bomba, muitos deles reivindicados pela organização jihadista Estado Islâmico. A agência AMAC, ligada aos extremistas, informou sobre o atentado sem explicar claramente se a ação foi cometida pelo grupo. Agora vamos mudar de assunto. A estrela do futebol brasileiro, Neymar, defendeu a vida privada dele nesta terça-feira em uma entrevista. O jogador disse que gosta de festa. O craque e seus colegas treinam para os Jogos Olímpicos. A seleção brasileira olímpica está concentrada na Granja Comari. No período da tarde, os jogadores treinaram. Antes disso, Neymar foi escalado para participar de uma entrevista coletiva. O craque falou sobre o desafio de conseguir o inédito ouro olímpico no futebol e também sobre sua fama de festeiro. Eu tenho a minha vida particular, sou um cara de 24 anos, querendo que seja novo, né? Pode me criticar, eu tenho os meus erros também. Eu não sou nenhum cara perfeito. Mas eu também gosto de sair, gosto de me divertir com os meus amigos. Eu tenho família, eu tenho amigos também, então por que eu não posso sair, por que eu não posso ir para a balada? Já sobre a meta de ser campeão olímpico, Neymar disse que ele e os colegas estão concentrados para atingir o objetivo. Eu estou muito feliz aqui na seleção, acho que fui surpreendido em todos os aspectos, tanto com o treinador quanto ao nosso time. E estamos nos encaixando, estamos buscando nos conhecermos ainda mais para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. A estreia do Brasil nas Olimpíadas será em 4 de agosto contra a África do Sul, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E começou a 13ª Jornada Mundial da Juventude na Cracóvia. O Papa Francisco foi recebido com festa na cidade polonesa. O Papa desembarcou no aeroporto São João Paulo II às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Foi recebido pelo presidente polonês Andrzej Duda e a primeira-dama. Em seguida, participou de uma cerimônia de boas-vindas junto aos militares. Após a recepção, Papa Francisco se deslocou para o Castelo de Wawel. Lá, ele se reuniu com autoridades polonesas e sociedade civil e deu o primeiro discurso oficial. A agenda do Papa prosseguiu com uma visita de cortesia ao presidente e um encontro com bispos poloneses na Catedral de Cracóvia. A 13ª JMJ vai até domingo, quando o Papa participa de uma cerimônia de despedida no aeroporto de Balice. E a Rede Século XXI está cobrindo a Jornada Mundial da Juventude todos esses dias até domingo, com transmissão ao vivo. Amanhã começa às 2 horas da tarde. Espero você. Tati, uma boa tarde para você, bom restinho de programa. Obrigada, Ana. Até amanhã, encontro marcado. Gente, lembrando a programação especial da Rede Século XXI, trazendo todas as informações aí da Jornada Mundial da Juventude. Inclusive, a gente faz aí aquele apelo também para todo mundo que está sempre sintonizado na nossa programação, a ligar, fazer o seu cadastro, se tornar sócio aqui da Rede Século XXI, graças aos sócios que a gente pode continuar, né?
informando, entretendo através das dicas do mulher.com e evangelizando o Brasil todo. A você que já é sócio, fica aqui registrado o meu muito obrigado. E você que está me assistindo, se sinta motivado a ligar e fazer seu cadastro hoje. Torne-se um sócio e durante essa semana, todo mundo que ligar e fizer o cadastro, vocês vão ganhar, além da revista Brasil Cristão, que é enviada todos os meses para os sócios, além da cartinha do Padre Eduardo, que ele também envia todos os meses para os sócios. Nessa semana, ligou, se tornou sócio, você vai receber também um presente do programa mulher.com, um projetinho do artesanato, a gente conseguiu com várias artesãs, e aí você que gosta de arte, também esse mês vai receber esse mimo do programa, tá? Obrigada a todos os sócios que já colaboram, independente do valor, a doação de vocês pra gente é importantíssima, viu? Que Deus dê em dobro pra vocês. Vamos falar de saúde agora? Anemia. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez. Pediatra Teu Fernandes, todos os meses participando conosco e tirando dúvidas de muitos pais. Prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso e falar de um tema que faz parte do dia a dia, crianças, adultos, idosos, gestantes. Você sabia, Tati, que a anemia por falta de ferro é a deficiência nutricional mais frequente no Brasil em todas as faixas etárias? De 0 a 100 anos, anemia é a principal deficiência nutricional. É um dado alarmante, porque anemia, tá? Todo mundo pensa assim, né? Ai, doutor, meu filho está muito molinho, está dormindo demais, não quer comer. Preguiçoso. Ele não está com anemia? Às vezes está. Só que isso é o de menos. Isso aí nós chamamos de repercussões em curto prazo. Só que os estudos modernos, recém-publicados, alguns datados do mês anterior, acompanharam crianças de 0 a 19 anos de idade. Crianças que tiveram anemia desde a vida intrauterina. Ainda na barriga da mamãe. A gestante, ela está anêmica. Este filho passa a ser gerado num ambiente anêmico, num ambiente com deficiência de ferro. Nasce com deficiência de ferro. Vai ser amamentado por uma mãe com deficiência de ferro e vai crescer. E acompanharam essas crianças fazendo testes cognitivos. O que é teste cognitivo? Aprendizagem, desenvolvimento. E perceberam que o teste de coeficiente intelectual, de QI, dessas crianças aos 19 anos, eram de 5 a 29 pontos menor do que aqueles que não tiveram anemia. Nossa, que diferença grande. 5 pontos num teste de QI é um monte, imaginou 29. Então, hoje, a pediatria se preocupa não só com o hoje. Ah, não quer comer, adinamia, fraqueza. Eu até falo, isso é de menos. Mas essas repercussões em longo prazo, porque vai mexer com cognição, com aprendizagem. Como é que você quer... Os reflexos futuros, né? Exatamente. Como é que você quer que ele passe num concurso, que ele estude? E tem mãe que fala, doutor, ele estuda, é esforça, por mais que estuda, não consegue... É que nesse processo de desenvolvimento, na formação do nosso sistema nervoso central, o ferro é um elemento fundamental. E por que muitas pessoas desenvolvem essa deficiência? É devido à má alimentação ou não? Às vezes o nosso corpo reage diferente. Doutor, como é que funciona isso? Eu diria para você que 90% dos casos, de cada 100, 90 é por erro alimentar. E você sabe qual é o maior erro, Tati? Em criança, vou falar de criança agora. Sabe qual é o maior erro? Chama-se leite. Vou te explicar por quê. O leite contém cálcio. Quando chega no intestino, o cálcio é competidor do ferro. Então chega na hora de absorver, se tiver cálcio e se tiver ferro, o nosso organismo prefere o cálcio. E o ferro vai embora nas fezes. Ele não tem absorção. Então, por mais que a pessoa consuma, ou mesmo a criança, consuma alimentos ricos em ferro, se naquela mesma refeição ela consumiu o leite ou algum outro alimento rico em cálcio, lá dentro do nosso organismo, ferro e cálcio não se bicam? Não se bicam. Aí o corpo elimina o ferro e absorve só o cálcio. Exatamente. E aí, então, vamos para a primeira grande dica de hoje. Nunca, nunca, na alimentação, tomar leite junto com o alimento. Você vai jantar? Ah, eu quero tomar um milkshake junto. Não é aconselhável em termos de ferro.
Para crianças, atenção para crianças. Tem criança que acaba de almoçar, acaba de jantar, a mãe já vem e dá uma mamadeira. Madeira tem leite, leite tem cálcio. Então, não se admite que você dê leite num espaço menor que 1 hora entre a alimentação e tomar o leite. Então, se o seu bebê comeu a papinha ao meio-dia, não dê leite antes da 1 hora da tarde. Então, tem que ter esse período para dar tempo do ferro ser absorvido para depois ter a absorção de outro elemento do cálcio, por exemplo. Além do leite, quais são os outros erros mais comuns cometidos? Às vezes até sem saber, né? A gente está fazendo algo errado, mas por falta de conhecimento não tem noção de que aquilo é errado. Quais são as outras pegadinhas da nossa alimentação? Nossa, eu vou contar um agora, que ainda bem que você está sentada e se tiver algum telespectador que estivesse em pé, sente, porque agora vai cair da cadeira. Um dos grandes fatores que diminui a absorção do ferro é você não saber cozinhar o feijão. Um elemento que está no dia a dia de todo mundo. E o feijão é rico. Riquíssimo, desde que você saiba fazer o feijão. Ou seja, se eu cozinhar errado, eu não vou absorver o ferro do feijão. Exatamente. Sabe por quê? Você sabe qual é o grande segredo do feijão, para cozinhar feijão? Vocês sabem? Você tem que deixar o feijão 24 horas de molho. Minha avó fazia isso, doutor. Porque o feijão tem uma substância chamada fitato. Esse fitato, ele bloqueia, ele forma uma barreira lá no intestino contra a absorção do ferro do próprio feijão e da própria carne, das outras coisas que você colocou no seu prato. Então você, para fazer feijão, que é chamado ferro não M, você tem que deixar o feijão de molho de um dia para o outro. E com uma dica, se for possível, se der para você fazer uma troca de água, melhor ainda. E outra dica, nunca, economia boba de água, nunca cozinhe o feijão na própria água que ele ficou de molho. Joga a água fora e cozinha o feijão. Tá. Doutor, então assim, ele a gente tem que deixar o feijão 24 horas de molho. Exatamente. Não adianta deixar 2, 3 horinhas de molho. Não adianta nada. Tá, tem que Eu ser já vi 24 gente fazer horas isso. de molho. Minha esposa, outro dia, eu briguei com ela. 7 horas da manhã, eu falei, o que você está fazendo? Ah, eu esqueci de deixar o feijão de molho, eu vou colocar agora para fazer no almoço. Falei, não faça. Não adianta. Tem que... Esposa já levou puxão de orelha. Pior que ela tem que tá ser escutando. 24 horas. Como que é o nome dela, doutor? Cristina. Cristina, um beijo pra você, Cristina. A gente acaba dividindo, inclusive, um pouquinho da rotina do doutor em casa, né, no ambiente familiar. Mas é uma dica importante, porque eu também tô levando puxão de orelha, porque eu não deixo feijão de molho todo esse tempo. Minha avó deixava. Olá. Para perder o tal do fitato. Tem que ficar 24 horas 24 de molho. horas. Trocar e outra dica... água, se possível. Sim. Não outra cozinhar dica. o feijão com essa água que ficou de molho. Nunca. Tem gente que coloca 2, 3 colheres de vinagre nesse feijão. Dá diferença? Não interfere, isso doutor? não vai interferir em nada. Mas tem uma coisa que vai interferir. Se você cozinhar o feijão sozinho, o feijão é um ferro vegetal. É um ferro de baixa... Apesar dele ter muito ferro, esse ferro, para ser absorvido, ele precisa de um carregador. Qual é a dica? Pega pedaços de carne e cozinha junto com o feijão. Quando eu falo carne, eu até dou a dica para as mães quando faz papinha para criança. Coraçãozinho de frango é uma excelente carne, riquíssima em ferro. Moela, riquíssima em ferro. O tutano, que para falar chique, o ossobuco, ou tutano, ou osso, para cozinhar junto. Isso daí é ferro M, com ferro não M. Os dois se unem e são altamente absorvidos. Você aumenta o poder de ferro do feijão. Te adorei, doutor. O tempo desse bloco acabou, mas eu não vou deixar o senhor embora, porque eu quero aprender mais sobre anemia e como a gente pode reverter esses quadros, né, dentro da nossa casa. Quer aprender mais comigo? Só ficar ligada, porque no próximo bloco o pediatra Tadeu Fernandes permanece conosco, dando outras diquinhas e compartilhando truques, inclusive independente da faixa etária, né? O senhor falou que a anemia atinge todas as faixas etárias, então criança, adolescente, os pais, os avós que nos acompanham, fiquem sintonizados. Próximo bloco tem mais.